No dia de ontem, uma jornalista no canal Now, com o jornalista Pedro Mourinho, faz revelações absolutamente chocantes em relação ao caso de Luís Neves, não ao caso propriamente dito, mas ao processo de investigação jornalística que tem acontecido ao longo dos últimos tempos. E a jornalista acaba literalmente de revelar que há pessoas dentro da Polícia Judiciária que os seus superiores acreditam serem informantes dos jornalistas e que estão a ser perseguidos na Polícia Judiciária. E, portanto, a pergunta que tem que ser feita é: porquê é que a Polícia Judiciária está neste momento mais preocupada com as pessoas que estão a dar informação aos jornalistas, que são de interesse público porque estamos a falar do detentor de um cargo público em Portugal? Porquê é que a Polícia Judiciária está mais preocupada com os informantes dos jornalistas do que com a resolução do problema propriamente dito? Pergunto isto do ponto de vista de mera curiosidade. A Polícia Judiciária já forneceu todos os documentos necessários ao Ministério Público para que possa conduzir a investigação ao caso de Luís Neves, ou ainda não? É que se ainda não o fez, porquê é que está mais preocupado com os informantes dos jornalistas do que propriamente com o caso em si? É porque se eu fosse diretor nacional da Polícia Judiciária e visse o desenrolar destes acontecimentos, o meu posicionamento era simples. Eu iria contribuir com as autoridades competentes que estivessem neste momento a conduzir a investigação, desde logo para garantir a idoneidade das instituições, nomeadamente a que eu estaria hipoteticamente a tutelar, que seria a Polícia Judiciária. Eu não quero que haja confusões do ponto de vista da credibilidade que o povo português dá à Polícia Judiciária, porque há um caso de um senhor ministro com tiques de tirano que ele não sabe resolver e que agora está a contaminar não só a Polícia Judiciária como as outras instituições da República, meus amigos. E, portanto, isso é evidente para quem quiser ver. Vamos ver as revelações chocantes desta jornalista em direto no canal Now e já façam os comentários. Era essa a intenção, mas eu gostava de acrescentar aqui mais uma coisa. Os jornalistas, neste momento, eu há pouco dizia que a Polícia Judiciária deve fazer um comunicado. Deve aclarar uma série de questões que estão obscuras. E ela própria, há jornalistas que têm dito em relação a este trabalho que houve um ajuste de contas. Eu não sei se eles estão a falar aos colegas ou se estão a reportar a divergências dentro da Polícia Judiciária. O que eu sei é que neste momento existe uma caça às bruxas na Polícia Judiciária. E, portanto, se a polícia não teme, não tem que perseguir pessoas dentro da sua própria casa e deve vir prestar esclarecimentos. Também não devem perseguir jornalistas. Estás a falar de uma guerra interna dentro da Polícia Judiciária, alimentada também pelas notícias que eu não estou a dizer que este trabalho é fruto, peço desculpa, que este trabalho é fruto de um ajuste de contas. Aliás, quem olha atentamente para este trabalho já deve ter percebido que há várias fontes. A galera digamos que este trabalho tem várias vertentes. O que eu estou a dizer é que há pessoas que estão a ser perseguidas dentro da PJ. Antes de ouvirmos a segunda parte, dá nota de uma coisa. Não sei se vocês já se aperceberam, mas há neste momento em curso, e a própria jornalista dá nota disso, eu já tinha reparado, e por acaso senti um bocadinho um déjà vu, como se costuma dizer, quando li uma notícia que vou mencionar de seguida. Mas houve uma notícia que correu por aí sobre a Sandra Felgueira, jornalista que está neste momento envolvida na tão polémica investigação associada ao Ministro da Administração Interna. Uma notícia que já era relativamente antiga, que eu até fui confirmar no Google e realmente já tinha sido noticiada há vários anos, mas que voltou-se a falar daquela conta com 1 milhão ou 2 milhões de euros que supostamente seria de Sandra Felgueiras, mas que era do pai. E na altura, eu confesso que não estou muito a par desse caso, mas na altura eu tinha ficado com a convicção de que a conta era do pai, ou seja, tinha sido de forma errada associada ao nome de Sandra Felgueiras. E essa notícia, por alguma coincidência, voltou ao de cima. Portanto, de repente, um caso que tinha anos, que estava resolvido na sua vertente, sei lá, política, se é que lhe podemos chamar assim, mas eu acho que não, política talvez não seja a palavra, mas um caso que estava relativamente resolvido, que já não era falado há muito tempo. Sandra Felgueiras é uma das jornalistas em Portugal que a pessoa comum mais reconhece coragem e até credibilidade no seu trabalho.
E agora de repente começa a investigar as pessoas erradas e um caso que estava enterrado volta ao de cima. Mais uma vez digo, não estou a fazer críticas valorativas sobre o caso propriamente dito. O que eu sei é que o caso já tinha dado de si há uns anos atrás. E agora de repente o caso volta, pá. Uma coisa inacreditável. Mesmo na altura, por coincidência, em que a Sandra Felgueiras começa a puxar os cordelinhos de uma investigação polémica com uma figura tirânica que mete medo a todas as instituições deste país, aparentemente. O Parlamento Português, completamente acagaçado. Tirando o Chega, que tem falado frequentemente e que vai avançar com uma CPI, Parlamento Português completamente acagaçado. É uma coisa inacreditável. Poder Judicial não atua e já estão a perseguir os informantes dentro da polícia judiciária dos jornalistas e, portanto, já há uma perseguição que é uma coisa impressionante. O Ministério Público retirou a polícia judiciária da investigação precisamente por causa deste conflito de interesses. O poder mediático tem meia dúzia de jornalistas que falam deste assunto, estão também eles a ser perseguidos. E provavelmente temos a maçonaria envolvida. Portanto, isto não é um país, isto é um manicômio a céu aberto. Isto é um manicômio, não é um país. Atenção. Mas esta ideia da perseguição dos informantes aos jornalistas, ou dos supostos hipotéticos alegados informantes dos jornalistas serem perseguidos, também diz muito das preocupações atuais da Polícia Judiciária. Se isto for verdade, o que esta senhora diz, estão mais preocupados com a perseguição dos informantes dos jornalistas do que propriamente com o fim do caso. E isso para mim não é positivo. Vamos ver a segunda parte. Porque acham que são fontes dos jornalistas. E eu digo mais uma vez, se a direção da PJ não tem nada a temer, para com esta perseguição e venha a público dar explicações sobre a galera. Porque não é preciso muito. Isto tem que estar no processo. As explicações que nós procuramos estão no processo. Portanto, tentem deixar de condicionar os jornalistas, de colocar notícias em certos órgãos de comunicação social. Agora até já começou uma campanha a denegrir a imagem de pessoas que estão nesta investigação. Ontem, o 24 Horas, vinha com uma notícia que já foi notícia há anos, que a Sandra Felgueiras teria uma conta de 1 milhão, quando a conta é do pai. Quer dizer, tudo isto é escusado. Eu já vi este filme noutros processos. Nomeadamente na Operação Marquês e na Face Oculta. Acho que os jornalistas já demonstraram que não estão com medo de continuar o seu caminho, sozinhos. Era bom que os colegas também tentassem fazer uma corrente em torno de certas expressões que são óbvias, são claras e todos os dias chegam às redações dos jornais. Toda a gente sabe do que eu estou a falar. A jornalista larga esta bomba em direto e diz literalmente, era o que eu mencionava, eu realmente quando vi aquela notícia, acho que era mesmo 24 Horas, da Sandra Felgueiras, e eu, caraças, mas eu já li esta notícia há uns anos atrás. Eu tinha ficado com a ideia de que a conta era do pai e não tinha nada a ver com a Sandra Felgueiras. E eu pensei mesmo, caramba, será que isto é um déjà vu? Portanto, eu acho que isto já aconteceu e que já li isto, mas não. Mas na verdade eu já tinha lido a notícia, e já tinha lido a notícia porque isto já tinha sido tratado. Mais uma vez digo, não estou a fazer críticas valorativas ao caso propriamente dito. Supostamente a conta é do pai. Era com essa impressão que eu tinha ficado e é essa impressão que esta senhora jornalista confirma. E de repente a notícia volta a ser notícia. Pá, por fruto do acaso, que é uma coisa impressionante. Curiosamente, na mesma altura em que Sandra Felgueiras começa a investigar as pessoas erradas. Pá. Pessoas essas que metem medo a todo o tipo de poder em Portugal. O poder político, o poder mediático, o poder judicial. E de repente está toda a gente com medo do Luís Neves. E eu pergunto porquê. Será porque Luís Neves pertence a uma rede de poder oculto a que outras pessoas também pertencem, nomeadamente de outros partidos políticos e até da classe jornalística? Será porque Luís Neves tem informação privilegiada que, quando ele cair, será utilizada para fazer cair outros tantos? Essa é a pergunta que tem que ser feita. Agora, este caso não é um caso como os outros, e nós percebemos isso pelo comportamento do Executivo, percebemos isto pelo comportamento da oposição, com exceção do Chega, a quem prezo imenso trabalho. E é uma das razões que me deixa feliz, sinceramente, no Chega neste momento. É que me deixa mesmo satisfeito, porque alguém tem que fazer alguma coisa. E, portanto, o Poder Executivo está com receio e a gerir isto de uma forma pouco comum,
pouco habitual. O Poder Judicial parece também ele com receio, muito tímido, em que a Polícia Judiciária é retirada de cena por razões óbvias. O poder mediático está a ser perseguido. Já foi publicado um comunicado falso da Polícia Judiciária por parte do Diário de Notícias. Diário de Notícias esse que era dirigido por uma senhora que hoje é adjunta de Luís Neves. E, portanto, aparentemente Luís Neves mete medo a todo o tipo de poderes em Portugal. A pergunta é porquê? Fará Luís Neves cair outras pessoas se ele cair? Ou fará parte Luís Neves de uma rede de poder oculto, nomeadamente a maçonaria, que envolve um entendimento entre pessoas supostamente, alegadamente opostas em termos políticos, mas próximas em termos de irmandade, digamos assim? Fica a pergunta. Para reflexão, a jornalista revela um caso chocante e este país, neste momento, e todos os seus poderes legalmente estabelecidos, estão a comportar-se de uma forma muito bizarra com este senhor ministro. Resta saber porquê. E resta também saber se algum dia vamos saber porque é que os poderes se comportaram desta forma tão específica e pouco habitual com Luís Neves. E portanto, era isto no fundo que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fico-vos grato que estejam desse lado. Deixem só o gosto neste vídeo e subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBA na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.